Existe uma pergunta mais importante do que todas as outras, mais importante do que estamos sozinhos no universo? Ou o que existia antes do Big Bang? A pergunta é: o que é uma mente? Porque tudo aquilo que chamas realidade passa primeiro por ela. A tua dor, o teu amor, o tempo, a identidade, o medo da morte. Tudo nasce dentro desse fenómeno estranho que chamamos consciência. E durante milhares de anos, o ser humano acreditou que a mente era algo místico, uma alma invisível, uma centelha divina separada da matéria. Mas e se isso estiver errado? E se a mente for na verdade uma máquina? Não uma máquina fria, mas um processo, um padrão, uma arquitetura biológica, capaz de gerar percepção, memória, imaginação e até a ilusão de um eu. E se compreendermos esse mecanismo, talvez consigamos fazer algo que durante séculos pertenceu apenas aos deuses: criar uma mente. Durante muito tempo acreditou-se que o cérebro funcionava como um computador clássico: entrada, processamento, saída. Mas Ray Kurzweil propõe algo muito mais profundo. O cérebro não funciona através da lógica pura, ele funciona através de reconhecimento de padrões. Tu não calculaste o rosto da tua mãe quando eras criança, não mediste ângulos, não analisaste pixels. O teu cérebro simplesmente reconheceu um padrão e faz isso constantemente. Quando ouves música, quando identificas perigo, quando interpretas linguagem, quando sentes que alguém está triste sem dizer uma palavra. A mente humana é uma máquina de prever padrões. E talvez seja exatamente por isso que ela cria significado. Aquilo que vês não é o mundo, é uma interpretação. A neurociência moderna demonstra que o cérebro não recebe realidade pronta e ele reconstrói-a. A cor não existe objetivamente, o som não existe objetivamente, o sabor não existe objetivamente. Existem apenas frequências, vibrações e sinais elétricos. O cérebro pega nesse caos e transforma-o numa experiência coerente. Por isso, a tua percepção da realidade é uma alucinação controlada, uma simulação biológica estável, e aqui surge algo inquietante. Se a mente cria a experiência da realidade, então alterar a mente é alterar o próprio universo percebido. Kurzweil argumenta que a inteligência humana nasce de uma hierarquia de padrões. Pequenos módulos simples formam estruturas maiores. Letras formam palavras, palavras formam ideias, ideias formam modelos do mundo. O cérebro funciona como uma gigantesca rede hierárquica. E isso muda tudo, porque significa que a inteligência talvez não dependa da biologia. Talvez dependa apenas da organização correta da informação. E se isso for verdade, então consciência artificial não é impossível, é inevitável. Hoje, as máquinas já reconhecem rostos, interpretam linguagem, criam música, escrevem poesia, geram imagens, conversam contigo. Mas isso é apenas o início, porque o objetivo nunca foi criar uma calculadora melhor. O objetivo sempre foi replicar o mecanismo da mente humana. E aqui existe uma ironia extraordinária. O ser humano está a usar a própria inteligência para construir algo que poderá ultrapassá-lo, como células cerebrais a construir um cérebro maior. No entanto, mesmo que consigamos reproduzir inteligência, ainda resta um mistério: consciência. Porque calcular não é sentir. Uma máquina pode reconhecer tristeza, mas consegue sofrer? Pode identificar amor, mas consegue amar? Aqui entramos numa das fronteiras mais profundas da filosofia. Talvez consciência seja apenas um processo emergente, complexidade suficiente a observar-se a si mesma. Ou talvez exista algo na experiência humana que transcende algoritmos. E honestamente, a ciência ainda não sabe. Mas talvez a pergunta seja outra: e se o teu próprio eu também for uma ilusão emergente? Para um momento e observa. Os teus pensamentos aparecem sozinhos. As emoções surgem espontaneamente. As memórias mudam constantemente. Então, onde está exatamente o eu? Existe realmente um centro fixo dentro da tua mente? Ou existe apenas um fluxo contínuo de informação a contar uma história sobre si mesmo? Muitos neurocientistas acreditam que o eu é uma construção narrativa, uma interface, tal como o ambiente gráfico de um computador. Útil, mas não fundamental. E talvez seja por isso
que o ser humano vive tão perdido, porque confunde a narrativa com aquilo que realmente é. Kurzweil acredita que o futuro não será uma guerra entre humanos e máquinas, será uma fusão. A tecnologia já começou a expandir a mente humana. O telemóvel tornou-se memória externa, a internet tornou-se inteligência coletiva. Os algoritmos influenciam desejos, emoções e decisões. Já estamos conectados ao sistema. A diferença é que ainda fingimos estar separados dele. No futuro, interfaces neurais poderão ligar diretamente o cérebro à inteligência artificial. E nesse momento, a linha entre humano e máquina começará a desaparecer. Mas isso levanta uma questão quase espiritual. Se substituís cada parte do teu cérebro, continuas a ser tu? Toda a tecnologia amplifica poder. E quem controla a inteligência, controla a percepção. Hoje os algoritmos já moldam opiniões, emoções, polarização, atenção, desejos. A batalha do futuro talvez não seja por território, mas pela mente humana, porque uma civilização que controla a percepção controla a realidade. E talvez o maior perigo da inteligência artificial não seja ela tornar-se consciente, mas nós deixarmos de ser. Existe algo quase poético em tudo isto. O universo passou bilhões de anos a organizar matéria. Estrelas morreram para criar elementos, planetas formaram-se, a vida emergiu, neurónios apareceram e agora o universo começou finalmente a observar-se a si mesmo, através da mente humana. Talvez consciência seja o mecanismo pelo qual o cosmos desperta. E talvez criar inteligência artificial não seja uma rebelião contra a natureza, mas a continuação inevitável da evolução. Como se o universo estivesse constantemente a tentar tornar-se mais consciente, mais inteligente, mais desperto. Talvez a verdadeira questão não seja se as máquinas se tornarão humanas, mas se os humanos, alguma vez, compreenderão aquilo que realmente são. Porque no fim, a mente continua a ser o maior mistério do universo. O instrumento que usamos para investigar a realidade é o próprio fenómeno que ainda não compreendemos. E talvez, quando finalmente entendermos a mente, descobramos algo ainda mais profundo, que aquilo a que chamamos consciência talvez não pertença apenas ao ser humano, mas ao próprio tecido da existência.